que Lula confirma a ida aos Estados Unidos para o encontro olho a olho com Donald Trump. Eu pago para ver, eu queria estar lá, sabe, Dácio, para ver esse encontro. Nós sabemos que Trump é um estadista, arrumando, de uma certa forma, muitos países, né, arrumando uma situação de está destruindo, né, uma das pernas do esquerdismo mundial, que é como a gente sabe, o que aconteceu com o narcotráfico, com Maduro, etc. Mas Lula vai para Trump. O que é que você... Aqui diz o seguinte, em março, o presidente brasileiro quer discutir democracia, crise na Venezuela e reformas no sistema internacional. Com que moral Lula vai chegar para Donald Trump falar de democracia quando Bolsonaro está preso por um suposto atentado, golpe, que mulheres, senhoras com bíblias e batons estavam numa praça? Trump não é menino, né, Dácio? Eu acho que Lula vai ter que se preparar bem para poder ter esse discurso com Trump, porque a narrativa dele, aqui na Fazendinha, como meu amigo Cláudio Lessa fala, pode até colar, mas em Washington eu acho que o buraco é mais embaixo. Como é que você está vendo esse encontro de Lula, olho a olho, com o Donald Trump? É uma situação interessante, porque não sei se vocês estão percebendo uma mudança de tom em relação aos Estados Unidos. O Lula tem provocado os Estados Unidos. Acho que o Lula começou a ser pressionado pelo sistema russo-chinês, digamos assim, e aí está tentando ali dar uma tensionada para buscar talvez uma sanção, para poder explicar o fracasso econômico. Pode ser. E pode ser também aquela coisa de você fazer um discurso para fora e outro para dentro para poder agradar a militância. E ele vira para o Trump e fala: seu Trump, desculpa aí, mas é o que eu tenho que dizer aqui para as pessoas que eu engano, né, para essa militância de esquerda, que eu e você não somos tão próximos e que a gente é adversário, né? Mas está aqui o seu ouro, o seu nióbio, o seu petróleo, está aqui o que você quiser, né? O Lula é bem desse estilo, língua de duas pontas. O que acontece é o seguinte, assim, o Donald Trump tem feito um trabalho importante, mas é aquilo que eu sempre digo, né? A política é interessante isso, cara. Como é importante a gente ter a oportunidade de debater sobre esse assunto. Porque o chefe de Estado é o chefe de governo. Lá nos Estados Unidos também é assim. E a política de Estado norte-americana, ela sempre foi uma política muito pragmática que observa o interesse do Estado norte-americano e dos americanos primeiro, ponto final, não interessa. Na Arábia Saudita estão matando gay ou mulher, não sei, dane-se, me interessa a vida dos americanos aqui. A gente vai continuar negociando com eles, né? Então, eles têm essa política como Estado mais pragmática. Acontece que esse pragmatismo americano, uma vez que ele foi utilizado pelos democratas, ele começou a ser desvirtuado, né, pelas gestões democráticas, e que democráticas, eu falo democratas no sentido de esquerda americano, tá, pessoal? Então, os democratas eles foram fortalecendo organizações de esquerda no mundo afora, e a gente viu no que o mundo se transformou com a ajuda dos Estados Unidos, inclusive influenciando as eleições aqui no Brasil. Agora o Donald Trump, portanto, tem que fazer um reajuste da política de Estado e ajustar a sua política de governo de acordo com essa política de Estado, e ele tem feito isso muito bem. A gente percebe, por exemplo, essa grande confusão com o Lula, né, colocando o Brasil numa situação complicada muitas vezes por questão ideológica. Ele não pode fazer o que ele faz em relação a Israel, em relação a outros países, por questão ideológica, porque ele também é o chefe de Estado, assim como nos Estados Unidos o Trump é o chefe de Estado e o chefe de governo. Sob o ponto de vista de governo, Lula pode ser socialista, lacrador, ter uma inclinação porque há de pior no mundo, porque ele é o que há de pior no mundo, então ele vai gostar do que há de pior no mundo. Agora, a sua política de Estado, Itamaraty, não poderia permitir o que tenha aceitado. Isso é um absurdo. Nosso Itamaraty, tão respeitado hoje, né, perdeu totalmente a credibilidade. Eles estão destruindo todas as instituições brasileiras, só não enxerga isso quem não quer, né? E agora, nesse encontro com o Donald Trump, a gente vai entender de uma forma, porque esse tete-a-tete mesmo, o Trump ainda não teve com ele. Eu quero ver na hora que ele sentar lá no Salão Oval, né, e o Donald Trump colocar lá a foto do Felipe Martins, falando assim: por que esse rapaz está preso?
Me explica, por que esse rapaz está preso? E aí pode ser que as coisas comecem a mudar aqui, sob o ponto de vista de Estado. Mas, vamos lembrar, a eleição em outubro. Então, vamos ver quais serão as metas que o Lula terá que atingir para continuar tendo uma boa relação com os Estados Unidos. Eu acredito que na bagagem virá a necessidade de maior transparência no processo eleitoral. Se isso acontecer, eu acho que a missão histórica do Donald Trump em relação ao Brasil terá sido cumprida, porque tudo que a gente precisa nesse momento é de maior transparência no processo eleitoral para que o povo brasileiro possa, depois de muitos anos, ter a oportunidade de escolher o seu representante sem qualquer tipo de pressão, como aconteceu em 2022, que foi lamentável. Aquilo não foi uma eleição, aquilo foi um massacre institucional contra um homem, e esse homem é Jair Messias Bolsonaro.